Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 455º episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado pelos Mais Detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. Mais Detêncios esses que estão acompanhando aqui a gravação, que vão acompanhar a edição sem edição. Teve aqui aquele pré-aquecimento, né? O rolê dos bares do Rambo com o Marcos em São Paulo, processos complicados de embarque. E hoje comigo, seu Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom? Olá! E aí, beleza? Eu acho que eu tô virando, ou sempre fui, uma má pessoa, não sei. Hoje tava mexendo no telefone e aí apareceu a notificação de ligação. Tá ligando aqui, vou pedir mais detalhes, o iPhone tá pedindo mais detalhes sobre a ligação, alguma coisa assim. Aí depois apareceu talvez Jéssica e o número, né? E embaixo dizendo, eu sou a Jéssica, meu nome é Jéssica, alguma coisa assim. Aí eu esperei mais uns 10 segundinhos, não atendi, obviamente, a ligação, né, foi para a caixa de correio. E aí apareceu a transcrição, né, e eu ouvi depois a transcrição, era o meu nome é Jéssica, e espera ali uns 10 segundos. E depois desses 10 segundos, a Jéssica disse, mas também vá tomar. E aí o iPhone respondeu, já acabou, Jéssica? Entendedores entenderão. Mas eu senti um alívio, sabe? Assim, tipo, meio que devolvendo a mesma moeda. Agora eu tenho armas que nem vocês. Talvez eu esteja virando uma má pessoa. Sim, todo mundo, né? O Mendes vai dizer, mas todo mundo tem que trabalhar. Pois é, eu tava trabalhando também, Mendes. Todo mundo tem que trabalhar, inclusive eu. Enfim, tem um parafuso a mais ou a menos, porque eu não gosto de atender ligação. Aí pode fazer a racionalização que for, só pra fazer as devidas amenidades, mas eu me senti um pouquinho bem, viu? Confesso. Olha, tem uma coisa na vida digital que tem me irritado cada vez mais, que são os CAPTCHAs. E aí chegou num nível novo de irritação recentemente, que eu falei essa mesma frase, só que pro além, né? Não falei pra ninguém diretamente. Exatamente, pra tela do computador. Porque agora tem gente fazendo um negócio no e-mail, e eu tive isso com o e-mail de suporte do AirBuddy, que alguém mandou um e-mail de suporte lá, eu respondi, aí daqui a pouco veio outra resposta, é a primeira vez que você me envia um e-mail. Para verificar que o seu e-mail é verdadeiro, clique aqui e verifique. Aí eu gritei o mesmo que a Jéssica e deletei o e-mail e essa pessoa tá sem resposta até hoje. Daqui a pouco vai reclamar que o suporte do AirBuddy é ruim, não sei. Vá, né? Você se acha tão especial assim, alecrim dourado, que eu vou abrir um CAPTCHA pra mandar e-mail pra você? Não. Então já fiquem sabendo, e todo mundo que tem esse negócio no e-mail, vocês não vão receber resposta de e-mail minha, porque, né, não vou me prestar isso. Tem um limite, e esse é o meu limite. Encontramos. Esse sistema, ele precisa evoluir pra... Se foi a pessoa que mandou a resposta, né, ter ali um farol de, sei lá, né, de saída, se saiu aqui, pode entrar de volta, né, que foi o caso. Eu pensei, o e-mail, o pedido de suporte do AirBuddy chegou por e-mail, a pessoa te mandou um e-mail, então é óbvio que teria que, se você tá entrando em contato, na hora de receber de volta, né? Isso era como ia funcionar o lance do WhatsApp, do spam de WhatsApp de empresas, né? A empresa só vai poder te mandar mensagem se você iniciar a conversa. Né? Claro! Então, se até a Meta concluiu que esse seria o jeito mais óbvio de fazer, mas não. E só um ponto, que eu sempre falo, todo mundo tem que trabalhar, porém, é sempre o contraponto que eu faço. Eu vou reclamar de alguma coisa, eu mostro que eu sei que a pessoa tem que trabalhar, porém, então... Partilho da opinião dos dois lados, na verdade, agora, né? Da Jéssica e o seu. E no Amigos do ADT, o meu xará, Gustavo Nunes, mandou pra Corrente do Bem código de convite pro Sora. Vai estar aqui nas notas do episódio. Só uma coisa, inclusive, o Sora foi lançado para Android nessa semana também. Só nos mesmos países onde já tinha, o que quer dizer, não o Brasil.
Mas agora tem também. Então, pra galera do Android, podem fazer a dança da chuva aí, VPN, etc., que deve funcionar. Só ver se vocês conseguem baixar. Não sei como é que na Play Store. Você consegue baixar aplicativo de outro país. Na App Store não dá, depende de onde é a conta. Porém, para Android foi lançado também. Então, eles estão expandindo aos pouquinhos. Vamos ver se demora pra chegar por aqui, né? Mas tá andando pra frente, pelo menos. E no iOS já obrigado, tinha. Gustavo. E a Aline Borges deu uma dica que pra mim é de um gênio. A dica também, mas a referência da dica. Ela diz que talvez seja mais pro Olamundo, mas como sabe, né, que tem alguns programadores entusiastas não praticantes e fãs da Apple por aqui, ela compartilhou a entrevista do Chris Lattner, que saiu essa semana no podcast /MesaCast do Pragmatic Engineer. E tem um teor mais técnico, mas tem muitas histórias do tempo dele na Apple. E eu sou fã do Chris. Ele talvez seja mais conhecido pelo Swift, o cara que inventou o Swift. A gente tem essa visão mais recente dele. Depois ele saiu, foi pra Tesla, ficou um pouquinho lá. Mas o grande trabalho dele foi o LLVM, que não é LLM. Embora agora ele tá mexendo com LLM, mas LLVM é Low Level Virtual Machine, se não me falha a memória. E ele foi contratado pela Apple em 2005. E ele foi o grande responsável para fazer a migração. Ele construiu as bases técnicas para fazer a migração do PowerPC para Intel, lá há 20 anos atrás. E criou esse LLVM, que basicamente permite você compilar qualquer coisa para qualquer coisa, né? Criou uma camada de abstração, bem resumidamente, que virou padrão e tudo mais. Naquela época, você tinha o PowerPC nos Macs, estava chegando o Intel e tinha o iPhone, né, que era uma outra arquitetura e que também é o mesmo processo que permitiu o Intel virar ARM, né, virar o Apple Silicon em 2020, mas nesse caso ele já não estava mais na Apple, mas é essa estrutura do LLVM. E agora, o cara é tão maluco que ele está com uma empresa tem uns 2 anos, que a proposta é criar uma LLVM para IaaS. Hoje você vai executar um código Python em IA, e aí você tem que lidar com... Peraí, eu tô lidando aqui com quem? É NVIDIA? Então você vai lidar com CUDA, né, que é a linguagem. Se for AMD é outra coisa, se for Intel é outra coisa. Ele tá criando essa mesma base de abstração para que você escreva lá o seu código e consiga usar qualquer hardware para executar esse código, entre aspas, né, código de IA. A empresa, eu tô caçando aqui o nome não é a Mojo. Mojo tinha uma outra. Mojo, Modular. eu acho que é o... Modular é a empresa. Mojo, eu acho que é o nome da LLVM. Que não é LLVM. É uma arquitetura que ele tá... Acho que é Mojo AI. Então é isso, E eu lembro dele, quem gostava muito dele deve gostar ainda do pessoal do ATP. Ele até foi entrevistado no Accidental Tech Podcast, acho que quando ele saiu da Apple, logo que ele saiu, uma coisa assim, teve essa passagem meio relâmpago mesmo pela Tesla, entrou, olhou e falou, nope, tipo aquele Eu acho que foi a única Simpsons. Entrevista da história do ATP, né? Acho que sim. E é engraçado ver o John Syracuse sendo fanboyzaço, assim, dele, né? O cara... Babando de admiração, o que é legal, é claro que é legal, né? Mas é diferente. Se eu achar o link, eu coloco aqui na descrição do episódio dessa entrevista também, pra junto com esse da Aline. Obrigado, Aline, por ter mandado o pessoal poder ter... Valeu, já botei na minha lista aqui. Agora, Rambo, no pré-aquecimento você falou, fui pra São Paulo e tal. E eu também sei que você tá com os AirPods Pro 3ª geração. Como é que são esses AirPods no avião? Pois é, tem bastante gente falando sobre AirPods Pro 3 no avião. Tem um problema que algumas pessoas estão tendo que é bem curioso, que é, dependendo da altitude, dá uma frequência lá que fica dando meio que um feedback, né? É tipo a microfonia lá que o Mendes falou que acontece às vezes, que acontece com outros modelos de AirPods, e pode ser alguma coisa relacionada à pressão, enfim. Eu não tive nada disso. Eles foram incríveis no avião, no voo de volta. Tá. E aí, eu não sei o que aconteceu. No voo de ida, e o da direita, especificamente, parecia que não tava cancelando tão bem quanto o da esquerda. E foi só no voo de ida. E eu tava sentado... A relação entre os meus ouvidos e o motor do avião era a mesma nos 2 voos. Então não é que num voo o meu lado direito tava mais longe de onde fica o motor. Não, eu tava correspondente nos 2 voos, a mesma distância do motor do avião e tal. Então eu acho, e eu
Mexi, achei que poderia ser uma coisa do encaixe. A impressão que dava era que não estava encaixado direito no meu ouvido. Mas eu tentei ajustar várias vezes e não mudou, então eu acho... Não sei o que aconteceu. Eu sei que no voo de volta não aconteceu isso, tava perfeito e foi incrível. Realmente cancelou melhor do que o de segunda geração. E é no nível de, tipo... Você bota uma música pra tocar num volume não muito alto, você mal percebe que tá num avião. Assim, é excelente. Incrível, realmente muito bom. E eu suponho que você tenha tentado fazer danças da chuva na ida, bota na caixinha, né, coloca de novo. Reiniciar o iPhone acho que não teria muito por que fazer, mas você tenha investigado. Ou não foi, sei lá, que a meia hora já pousou de novo, nem vou me preocupar. Então, eu não fiquei fazendo dança da chuva porque... As pessoas iam começar a me olhar, sei lá, tipo... e o Rafa tava do meu lado, o Rafa ia querer saber o que tava acontecendo, aí eu ia ter que explicar, eu não tava afim, tipo, deixa quieto, tava funcionando, só não tava 100%, não chegou a incomodar, assim, então eu deixei quieto, mas tem um bug que tá me incomodando muito, e esse eu acho que é de software e ou firmware, que é um bug muito bizarro, que é o seguinte... eu não sei se talvez não foi esse bug que aconteceu, mas eu acho que não, porque se fosse esse bug ia ter ficado muito mais perceptível o problema, e vocês já vão entender por quê. O que tá acontecendo frequentemente é o seguinte: não estou usando os meus AirPods Pro 3, tá ali na caixinha, beleza, pego, boto no ouvido, como eu sempre fiz, vou no iPhone, boto pra tocar alguma coisa e começa a tocar em só um dos lados. Mas não é só que o áudio só está tocando em um dos lados. É como se eu só tivesse colocado um dos lados no ouvido e o outro não está no meu ouvido. Se eu vou ali no iPhone, na central de controle, ele tá no modo ambiente. E se eu tento ligar o cancelamento de ruído, ele dá uma tremidinha e fala: não dá porque para botar o cancelamento de ruído você tem que estar com os 2 AirPods nos ouvidos. Porque eu não liguei aquela opção de acessibilidade de cancelamento de ruído só de um lado. Aí eu tiro do ouvido, boto na caixinha, boto no ouvido de novo, boto na caixinha, fecho a caixinha, espero um pouco, tiro, boto no ouvido de novo. E não importa o que eu faça, só um deles vai funcionar. E no caso, depois que engatou esse bug, é sempre o mesmo lado que funciona, e não é sempre o mesmo lado. Então não é um problema no sensor, no hardware. Sim. Aí a primeira vez que isso aconteceu foi aí em São Paulo, inclusive, a primeira vez que aconteceu. Tava lá no hotel e aconteceu. Aí eu tava indo dormir, eu acho, alguma coisa assim, daí eu tava sem paciência também. Aí quando eu vi que não tava rolando, eu decidi, vou reiniciar o iPhone. Tipo, reiniciei o iPhone e aí funcionou. Então eu suspeito que tem algum bug relacionado à forma como o iPhone se comunica com os AirPods, que meio que trava um dos AirPods e ele para de atualizar o sensor e aí não funciona até alguma coisa resetar. E aí eu descobri um jeito menos inconveniente, mas ainda assim muito inconveniente de resolver, que agora é assim: se acontece esse bug, que tá acontecendo muito, tá? É muito frequente. Aí eu pego os 2 AirPods, boto na caixinha, fecho a caixinha, espero apagar a luzinha da caixinha, vou no iPhone, nos ajustes, Bluetooth, desligo o Bluetooth do iPhone. Aí eu tiro os AirPods da caixinha, boto no ouvido, aí eu ligo de novo o Bluetooth do iPhone e aí funciona. Então, e eu não mandei feedback ainda pra Apple porque eu não tive paciência, mas eu vou ter que mandar porque tá muito frequente, tá muito chato. E assim, disclaimer, meu iPhone está no iOS Beta desde sempre, porém isso estava acontecendo na versão RC do 26.1, então não é isso. E os meus AirPods não estão no firmware Beta. Talvez se tivesse, não estaria acontecendo. Então, o que você está descrevendo acontece há anos comigo, 1 vez, 2 vezes por mês. Nossa, nunca aconteceu comigo. Às vezes, se você deixa eu falar, não, dane-se, vou ouvir de um lado só, escuto de lado e tudo bem. Aí uma hora vai. Aí parece que destrava outro, aí beleza, começa a rolar. E é isso, não é consistente entre os lados, cada hora é um lado que faz isso, mas aí você tira e tá de um lado dos lados, você pega, coloca de novo, fecha, eu só não desligo e ligo o Bluetooth, mas faço o resto da dança da chuva, às vezes resolve, às vezes não resolve, você fala, cara, dane-se, vou lavar a louça sem ouvir nada em protesto à tecnologia, porque nada funciona. Às vezes eu coloco e desisto,
texto e aí daqui a pouco ele liga. Então, não é... Pode ser que, sei lá, seja um jeito novo específico desses AirPods de bater num problema parecido com o que rola. Mas pra mim isso é... Você foi descrevendo, foi no meu check... Não, isso rola, é assim, isso rola, acontece isso, então... Eu acho que é porque assim, como eu trabalho com coisa de AirPods... Pra mim são dois bugs diferentes, porque eu já tive um bug parecido, mas é diferente, eu vou explicar por quê. O bug que eu tive é de um dos AirPods, no momento que ele é tirado da caixinha, ele simplesmente não acorda. Ele continua dormindo, digamos assim, e é como se você não tivesse tirado ele da caixinha. E o efeito prático é o mesmo, mas olhando nas ferramentas que eu tenho aqui, que eu consigo ver exatamente o que está acontecendo com os AirPods, é diferente porque quando acontece esse bug que você tem, que esse já aconteceu comigo em outros modelos, o que acontece é que um dos AirPods, o que não está funcionando, ele simplesmente é como se ele ainda estivesse na caixinha e ele não está transmitindo, não está fazendo nada. Esse bug que está acontecendo agora nos AirPods Pro 3 comigo, ele está acordado, ele detecta que saiu da caixinha, mas ele simplesmente está ignorando completamente o sensor de que tá dentro do ouvido. É tipo, ele esquece de detectar que entrou ou saiu do ouvido. E aí, por isso que eu acho estranho, porque teoricamente, se eu botei ele na caixinha e tirei, deveria resetar isso, porque é mutuamente exclusivo lá no firmware dele, ou ele tá na caixinha, ou ele tá no seu ouvido, ou não tá em nenhum dos dois. E alguma coisa tá causando ele não detectar quando coloca do ouvido. E não é hardware, porque senão seria só um lado, e acontece em ambos os lados. Enfim, bugs malucos, espero que a Apple resolva. E aí até eu comentei antes, não sei se tem a ver talvez com o chip N1X, sei lá como é que é o nome que faz o negócio de wireless e inclusive Bluetooth, né, no iPhone 17 Pro. Não sei se pode ter alguma relação com isso, porque eu tenho a impressão nítida que a comunicação do iPhone com os AirPods está travando alguma coisa nos AirPods, e porque se não desligar o Bluetooth no iPhone não mudaria nada. E também isso não aconteceu conectando em nenhum outro device, só acontece quando ele está conectado no iPhone. Se ele está conectado no Mac, na Apple TV, qualquer outro device, não acontece, é só no iPhone. Esse é um bom ponto. Eu acho que o meu uso dos AirPods é 95% do tempo no iPhone e os 5% que sobram são no Mac. Na Apple TV eu usei 2 vezes. Me falei, não sei se eu gostei não. A segunda vez eu falei, gostei. Nunca mais usei mesmo assim. Então, mas eu acho que no Mac nunca rolou esse problema. Então, não sei. Agora eu vou ficar observando mais ainda, né, quando rola. Mas quase certeza que 100% das vezes foi no iPhone. E é sempre à tarde. Mas acho que é porque é o horário que eu escuto, né? Tô inferindo aqui causalidade, essas coisas. Agora, Mendes, o Deblin Prado respondeu a sua dúvida. Ele fez o atalho para usar as fotos de satélite da Terra como wallpaper. E ele disse que teve 0 vibe coding no projeto Live Earth Wallpaper. Foi tudo uma mistura de tentativa e erro, criatividade, pesquisas no Google e no GPT. Quando travava em algum passo, o Shortcuts é bastante limitado, mas com uma boa dose de criatividade dá para fazer as coisas legais. E se tiverem qualquer feedback, ele fica grato em ouvir e ajustar o projeto. Então eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição o link. Obrigado de novo a ele por ter topado fazer isso. E é curioso porque, assim, o Shortcuts é bastante limitado, mas com uma boa dose de criatividade dá pra fazer coisas legais. Devia ser o slogan do Shortcuts, porque ele desde o começo foi meio assim, ele brotou assim, né? Quando ele nasceu como workflow, era isso. E tanto que eles conversaram muito com a Apple para garantir que isso podia existir. Porque era aquela época que, assim, né? Alguém fazia um app muito criativo, que fazia uma coisa super legal, que falava, nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso no iPhone. A Apple falava, não. E até coisa do tipo, nunca esqueço, o widget de calculadora. Não, o widget não é pra isso. O widget você mostra foto, é pra coisas inúteis. Mas vai botar utilidade aqui não. Calculadora é um app. Aí voltou, aí pôde ter calculadora de widget, né? Não pode mais de novo, mas na época rolou isso. Então quando saiu o workflow, foi meio isso, né? A gente falou, nossa, como a Apple comprou, falou, nossa, agora que vai matar de vez. Eles tiraram um bando de coisa, mas o cerne ali do aplicativo seguiu e ele
convida a gente a tentar ser criativo, o que é legal, né? Você vai mexendo ali, vai fuçando, se não der... Acho que esquema de visual de blocos, que é herdado do Automator, no fim das contas, mas tem umas corzinhas, tem ícone, né? Mais amigável. Acho que ele empolga a gente pra tentar ser criativo e juntar uma coisa na outra. Então foi bem isso aqui que o Deblin falou, né? É limitado, mas com uma boa dose de criatividade você faz coisas bem legais. Então quem tiver feedbacks, mande pra ele, muito bacana, e obrigado de novo. Valeu. E sobre misturar as contas de WhatsApp no navegador, o Marcelo Ferraz diz que ele é um dos poucos que ainda tem o Firefox no coração, e nele tem um plugin chamado Container, da própria Mozilla, que transforma abas em seções independentes, não vai ter os cookies misturados. Então, para o WhatsApp, ele consegue abrir duas contas, né? Mantém fixas até no browser, e também utiliza isso com as contas do Google. Ele acredita que tem algo similar no Chrome, que eu acho que significa que é chamado de pessoas, um nome meio esquisito. É um íconezinho de um avatar que tem ali do lado na barra de endereço. No Safari também tem isso, que são os perfis. Você vai no menu Safari, tem um criar perfil, alguma coisa assim, que vai ter mais ou menos nesse conceito de separar, que é o que acontece quando você cria um aplicativo, né? Você também poderia criar dois aplicativos de WhatsApp, né? Mas aquele web app, né? Que mantém os cookies em separado e você vai conseguir usar. É curioso porque hoje que eu gravei o Área de Trabalho com a Bia, eu falei desse lance de perfis, etc, que pintou no navegador, que eu tentei adotar, mas idealmente é aquilo que o Rambo tava falando, entrou no bonus track, não, na edição sem edição, né? Todo projeto muito bem pensado não resiste ao primeiro minuto de contato com a humanidade e com o mundo real, né? Porque pensa como é perfeito. Vou criar o perfil, a pessoa tem o perfil de casa, ela tem o perfil do trabalho, lindo. Exceto pra todo mundo que acaba trabalhando um pouquinho em casa, fazendo um pouquinho de coisa pessoal no trabalho, né? Então, eu tentei adotar isso quando saiu, mas saía do controle sem eu perceber. Daqui a pouco eu tava com duas janelas abertas com as abas misturadas. O pessoal não funcionou, né? Mas aí é um problema meu. Fui eu que não funcionei com o recurso. Então eu sei que tem esses aí. Acho que o que o Marcelo Ferraz falou, que esse plugin, ele transforma as abas em seções isoladas, né? Não seria a criação de perfis, bom ponto, de grupos de abas com perfis diferentes. É isso? Pelo que eu entendi, sim. E eu ia comentar, eu acho que o erro de UX nessas implementações, mas eu entendo do ponto de vista técnico, porque realmente é um problema muito difícil de resolver, é você atrelar isso a uma construção como janela, que é o caso do Safari, ou aba, que parece ser o caso aqui, embora aba já é melhor do que janela. Mas eu acho que o ideal seria, tipo, whatever. Tipo, eu abri aqui, eu abri uma aba, por exemplo, eu vou entrar no WhatsApp. Ah, tá no meu WhatsApp pessoal. Tem um negocinho ali que você troca, é seção XYZ não sei o que, essa é a que eu quero. E aí ele troca a seção daquela aba e pronto. Mas eu sei que tecnicamente isso é complicado, não é tão simples assim. Mas eu acho que o ideal seria isso, porque é que nem você disse, o lance de perfis por janela no Safari, nunca consegui me adaptar, porque eu não sou o Siracusa que tem 500 janelas abertas ao mesmo tempo. Eu gosto de ter uma janela só, com algumas abinhas ali, e depois que eu terminei eu fecho tudo. Mas eu ainda uso aqueles grupos de abas, que aí não muda nada de cookie, nada desse tipo, mas me ajuda a certas conjuntos de abas que eu uso com frequência para certas tarefas, e isso eu uso, que facilita. As pastas de abas, os grupos de abas também entra muito parecido comigo, assim. Eu tenho que lembrar, assim, eu tentei usar, eu nunca esqueço disso. Foi logo que saiu, aí eu precisava fazer, sei lá, pesquisa de móvel, qualquer coisa assim, que a gente tava montando a casa. Aí eu lembro, nossa, eu vou ter a aba de pesquisa de móvel, vai ser lindo, vai estar tudo bonitinho, organizado, que vai separar. Cara, no dia seguinte eu nem lembrava que eu tinha deixado esse negócio aberto. Eu peguei, abri as abas, a gente comprou os móveis, cara, deu, sei lá, 8 meses. Eu lembrei que existia um negócio de abas, voltei lá, tinha lá as abas dos móveis. Tava lá guardadinho, bonitinho, como eu tinha deixado. É muito efêmero. Nenhum dos móveis estava aberto nas abas, mas é difícil sair do fluxo de, putz, tá aqui na minha... Já é tá que assim, pesquisa de móveis, eu acho que é um problema muito efêmero para essa solução. Pesquisa de móveis, você deixa as abas abertas e deixa. Minimiza a janela, ou fecha e depois se abre, ele restaura as abas, ou bota na lista de leitura, nos favoritos, qualquer coisa. Porque, pra mim, isso é coisa assim, fixa. Tipo, eu tenho um grupo de abas que é AirBuddy, que é o quê? É quando eu tô trabalhando no AirBuddy. Aí eu tenho lá as issues do GitHub, a página de suporte
suporte lá, o sistema de suporte, sistema de paddle, de venda. Então, isso é um grupo de abas, que é uma coisa permanente. Vai estar sempre ali, sempre à minha disposição. E aí, o que é legal? Tipo, eu tô nesse grupo de abas. Aí eu tô vendo o suporte, abri uma issue nova de alguém que reportou alguma coisa. Eu vou mexer nisso aqui amanhã. Fecho a janela, amanhã eu abro, vou lá, AirBuddy, pum, tá lá, do jeitinho que tava. Pra mim, isso, e é fixo, pra sempre, até eu deletar aquele grupo de abas tá ali. Agora, se eu for pesquisar, vou procurar aqui probiótico pro cachorro, sei lá, que eu tava fazendo hoje. Eu não vou abrir um grupo de abas de probiótico pra cachorro, porque não é muito permanente. E ainda sobre isso, de alguma forma, o Edivan Oliveira quer saber de um tutorial, algum curso pago para ensinar a fechar todas as abas do Safari no iOS 26, que ele já tá quase desistindo, né, do Safari e tá indo pro Chrome. O Edivan tá declarando falência de abas. Você sabe que eu fiz isso porque a gente tem uma playlist no YouTube, Watch Later, que é compartilhada, que a gente vai botando coisa lá pra assistir na TV, e eu tenho uma Watch Later que é só das coisas que eu quero assistir. E aí, essa Watch Later das coisas que eu quero assistir, eu não tinha o hábito de ir removendo os vídeos depois de assistir. E aí, esses dias eu tava colocando o vídeo e apareceu lá limite de vídeos excedido, que tinha atingido 5.000 vídeos na playlist. Nossa senhora. Porque eu não removia os vídeos que eu já tinha assistido. E aí, pra remover vídeos de uma playlist do YouTube, você vai levar 1 ano pra remover 5.000 vídeos da lista do YouTube. Aí eu fui lá, renomeei essa playlist pra, tipo, backup do arquivo, sei lá. E aí criei uma playlist nova com o mesmo nome da anterior e passei a colocar os vídeos ali, e agora eu tô cuidando pra remover os vídeos depois de assistir. Eu fiz um app há um tempo atrás, que era... Eu criei esse app que usava a API do YouTube só pra remover vídeos de playlist em bulk, assim, selecionar vários vídeos ao mesmo tempo e deletar, que era pra limpar a playlist compartilhada, que às vezes a gente assistia lá 30 vídeos e, deletar um por um, mas agora eu deleto na própria Apple TV ali, um por um. Terminamos de assistir, apaga logo, pra não ter perigo. Então eu entendo perfeitamente o sentimento do Edivan de querer abandonar o Safari e ir direto pra outro navegador, mas depois de toda essa história, vocês sabem como faz isso? Eu não sei. Então, primeira coisa aqui pro Rambo, eu lido com esse problema com data. Quando em vez de decretar falência, eu percebo que tem um volume muito grande, coloco lá a lista de dezembro de 2025, novembro de 2025. E aí eu não vou apagando porque o processo de apagar é bem trabalhoso. Mas do Edivan, 2 coisas. Lá nos ajustes, você pode deletar por data, se eu não me engano. Ajuste, Safari, abas, você pode colocar lá fechar depois de uma semana, alguma coisa assim. Tem aí algum risco, né, caso você queira usar. Mas tem um lugar no Safari, na interface do Safari, que você consegue fechar todos, não tem mente. Tem. Eu não sabia. Eu descobri hoje, lendo a dúvida do Edivan, falei, sei lá, deixa eu ver aqui. Aí eu abri o Safari e falei assim, olha, se eu fosse fazer essa interface escondida, que tudo fica escondido, eu esconderia, ótimo. Eu toquei e segurei na barra de endereços, aí apareceu um menuzinho contextual, fechar aba, fechar todas as abas, aí blá, 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 blá. Então é ali. Se você tocar e segurar na barra de endereços, pelo menos, que hoje tem esse bando na barra de endereços que fica embaixo flutuando sobre o conteúdo, que a Apple tem tanta opção agora de barra de endereço, vai saber como é que é, né? Nessa específica, pelo menos pra mim, no beta do 26.2, é assim que funciona. Acabei de testar aqui, funciona. Aí por enquanto você tava falando, eu fui fuçando aqui pra ver se eu descobria. Aí antes de você falar eu descobri um outro que é assim, você naquela interface onde ele mostra uma grade de todas as abas, uma galeriazinha, se você tocar e segurar em uma aba, tem uma opção Close Other Tabs. Não é exatamente fechar tudo, mas é pelo menos fecha todas menos essa, então resolve. Na prática, tá na mesma. E aí também, eu não sei como é que fica em outras modalidades. E aí outra coisa que eu descobri também é que também nessa visualização da grade de abas, tem lá embaixo, tem tipo private, e daí tem tipo tantos tabs. Se você tocar e segurar na parte de baixo, aí aparece uma opção ali, select tabs, e aí você consegue ticar as abas
E o que dá pra fazer? Fechar. Apareceu o menu ali. Dá pra pinar, dá pra mover, fechar. Então tem vários jeitos de gerenciar múltiplas abas no Safari do iOS, um mais escondido que o outro. Achei mais um. Olha! Nessa visualização de grade que mostra a janelinha de todas as abas, embaixo na direita, pelo menos no meu iPhone, tem um botãozinho azul de tiquezinho, sabe? Se você tocar e segurar nesse botão, aparece uma opção. Nossa! Fechar todas as abas. Parabéns, olha. Não, esse merece um prêmio. Não, cara. Não, porque tem tipo... No... Se você clica... Não, é porque eu pensei... Tá, se você tocar e segurar na barrinha ali, private, tantas abas, tem um menu. Se você tocar e segurar no checkbox, tem um menu. E se tocar e segurar no botãozinho de mais, também tem um menu, mas é de outra coisa. É tipo um histórico. Isso. Ai. Enfim, divertido. Obrigado, Edvan. Foi uma dúvida divertida de responder. Agora você sabe umas 50 maneiras diferentes de fechar tudo. Agora você pode fazer um curso e vender, tá vendo só, Edvan? Aí, ó. Depois passa aí uns royalties pra gente. gigahertz.fm/apoio. E ainda continuando com o WhatsApp, o Fernando Henriques quer saber o seguinte. Ele trocou o iPhone da esposa do 15 Pro Max para o 17 Pro Max, fez o backup do WhatsApp direitinho, restaurou certinho, mas algumas imagens não apareceram. Ela tá querendo matar o Fernando e quer saber qual o problema, se a gente já viu isso, se tem alguma maneira de ajudar. Olha, essa era aquela dúvida que eu sabia que eu ia poder trazer aqui, que a gente não teria a resposta, mas que a gente ia jogar pro mundo, que o mundo teria a resposta. Porque eu sei que, diferente de problemas técnicos que a gente tende a não responder aqui, esse eu sei que o WhatsApp todo mundo usa e pode acabar se deparando com esse problema específico mais cedo ou mais tarde. O Coca fez a pergunta, o Rambo fez uma cara de não sei, eu também não sei. Coca, você sabe a resposta para a pergunta que você fez, que na verdade é a pergunta do Fernando? O WhatsApp ele é meio delicado. Se você faz o backup de uma versão e restaura em outra, se de repente o iPhone 15 tava com uma versão de WhatsApp, sei lá, 3, e o WhatsApp desse iPhone 17A4 dá alguns problemas. O backup de conversas é diferente do backup de fotos. E o backup de fotos ele tende a corromper com mais facilidade. Ele diz que fez, mas não fez. A foto até tá lá, mas tá só metade. E aí ele não consegue exibir. Uma coisa que ele sempre se perde são as figurinhas. Já me mataram diversas vezes, porque eu fiz a pessoa perder as figurinhas. Nossa, é fácil, isso vai daqui. E, enfim, as figurinhas foram embora. Então o WhatsApp tem alguns probleminhas mesmo. Já começa assim, a sua esposa tinha espaço suficiente no iCloud para o backup de todas as mídias do WhatsApp? Porque se não tem, obviamente, não vai estar tudo no backup. A dica que eu dou e se alguém tiver alguma sugestão pro Fernando agora, porque eu ia dizer, tipo, agora meio que é tarde demais, né? Porque se você tem o iPhone 15 Pro Max da sua esposa ainda e ele não foi resetado, talvez ainda dê pra fazer alguma coisa, mas cada minuto que passa dificulta mais, porque daí ela já conversou com mais gente, já tem conversa, né? Mas, porque... E aí eu vou dar uma dica mais geral, que não é só sobre o WhatsApp. Quando trocarem de device, façam transferência direta de um device pro outro. É chato, demora, tem que estar os dois com a bateria cheia, senão pode acabar a bateria no meio do caminho, vai esquentar, enfim... Você vai ficar sem o seu iPhone por umas 4 horas, talvez? Vai. Mas é o jeito mais seamless que eu já encontrei de transferir de um device pro outro. Porque é um transplante de cérebro de um iPhone pro outro. Eu nunca perdi nada fazendo isso. E fazendo coisa de iCloud, já perdi coisa, principalmente de apps de terceiros. E também o backup no Mac é uma opção, mas aí é um pouco mais avançado. Mas para quem tem essa opção também faz um backup criptografado no Mac. Mas não tem jeito. Transferência direta de um device pro outro é o mais garantido. Porque eu, por exemplo, eu nem tenho backup ativado no WhatsApp. Porque eu não quero, não preciso. E eu faz uns 3, 4 anos que eu troco de iPhone todo ano e faço a transferência direta. Eu tenho as conversas de WhatsApp com todos os anexos de 3, 4 anos atrás. Nunca tive problema. Então, tudo bem que isso não ajuda muito agora, né, Fernando? Volta no tempo, é a solução. Eu lamento, mas para uma próxima, e para quem estiver ouvindo e tiver essa dúvida, eu sempre recomendo
transferência direta. E o Matheus Caldeira também fez uma pergunta aqui, um posicionamento em relação aos influencers e jornalistas. Mas antes disso, vamos tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais uma vez o podcast. E quer falar com você que é MEI e que já precisa começar a se preparar para as mudanças que vão afetar essa categoria com a reforma tributária. A Firmou já está ajudando as empresas a entenderem o que muda, tanto na relação com os fornecedores quanto de clientes. E vai mudar bastante coisa. E para esses primeiros passos, ela está oferecendo uma consultoria com preço mais acessível, mais saudável, tanto para quem, por acaso, estiver numa situação irregular e estiver inapto, e, na verdade, até mesmo para quem estiver regular, porque, na verdade, vai mudar para todo mundo. Já tem empresa, inclusive, adaptando os formulários de fornecedores, levando em conta essas mudanças. Então, antes que você perca um contrato ou uma oportunidade, ou então acabe deixando para ver isso na última hora, a Firmou quer falar com você e quer resolver isso para você, assim como ela faz todos os dias aqui para a gente. Então, para entender melhor a condição do seu MEI, te ajudar a desenrolar essa burocracia com um preço especial, não ser pego de surpresa com algum detalhe de tudo que está mudando, entre em contato com a Firmou sem compromisso. Vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria, que a Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente do quão enrolado estiver a situação e por um preço especial ainda por cima. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio que ela dá aqui pra gente. Valeu. Pois bem, o Matheus Caldeira, sobre o papo, né, de relacionamento entre influencers e jornalistas com as empresas, citou o caso do Lucão Influencer, do canal Carro-Chefe, que foi desconvidado para ser jurado do UOL Carros porque a Volkswagen exigiu. Tudo porque o Lucão falou mal de alguns carros da marca, né? Imagina o quanto que isso atrapalha o trabalho da pessoa. Eu acho que existem certos conflitos que podem acontecer e que a pessoa vai ter que fazer escolhas, né? Tipo, esse lance da... ser jurado eu não entendo nada de carro, muito menos, eu nem sei o que é ser jurado do UOL Carros, mas eu imagino que seja tipo, vai avaliar ali carros de diferentes marcas e escolher o melhor, ou votar, não sei. E aí, eu não sei se eu acho injusto nesse caso, porque se é uma pessoa que já demonstrou ser muito crítica a determinados produtos de uma determinada marca, talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa para ser colocado como jurado num negócio que você espera pessoas mais imparciais, embora imparcialidade não exista. Mas... eu não sei, não sei se isso é um problema tão grande assim, na verdade, porque é que nem eu falei, são escolhas. Será que pra ele é tão importante assim ser jurado do UOL Carros? O que é importante pra ele? É ser jurado do UOL Carros ou é ser um reviewer de carros que, se tiver que falar mal do carro, ele vai falar? Aí que é o ponto. É isso que a pessoa tem que escolher, sabe? Porque não adianta, se você é uma pessoa honesta no sentido de sinceridade, de ser sincero, você vai desagradar pessoas. Isso é fato. E aí você tem que escolher o que vale mais pra você, né? Quem fala só o que as pessoas querem ouvir vai ser mais benquisto no geral, mas... Mas não fala nada. Mas se aquilo não é o que você de fato acredita, cada um tem que fazer a sua escolha, né? Então, assim... por exemplo, o MKBHD, que vocês até mencionaram também, é um que ele fala bem, fala a opinião dele. Se ele gostou, ele fala que gostou. Se ele não gostou, ele fala que não gostou e tenta dar uma justificativa. E é isso. Pode ter empresa que ficou magoada com ele, não convidou mais pra coisa. Pode, mas aí é uma escolha que cada um tem que fazer. E eu, particularmente, acho muito melhor o influencer / jornalista que é honesto, sincero e aceita as possíveis consequências disso. E eu acho que a empresa que retalha o influencer / jornalista por ser sincero é um red flag gigantesco pra empresa. E tem uma outra coisa também que eu acho, é que jornalista... Entendam o que eu quero dizer e não o que eu estou dizendo. Jornalista sabe escrever. Por exemplo, a Apple chegou na Keynote, na apresentação do iPhone, e falou, esse iPhone é de alumínio. Ela só falou isso. Mas implicitamente está querendo dizer, olha, vai descascar mais, se você bater vai soltar pedacinho, coisas que são características de alumínio que não acontecem com aço e titânio. Ela passou informação, você não pode reclamar.
pô, esse iPhone aqui tá... Não, cara, você sabe que é de alumínio, estamos conversados. Isso é uma postura de, entre aspas, jornalista. Jornalista consegue fazer um ranking, dar nota pro carro, esse carro aqui é nota 7. E você diz, caraca, pô, 7, pô, notão em carro bom. O influencer, de repente, pelo clickbait, pela maneira de se comunicar, vai chegar e vai falar desse mesmo carro que é 7, talvez ele desse a nota 7, mas ele vai chegar, cara, essa suspensão daqui é horrível, que é exatamente o que fez sair do 10 pro 7, mas fica com aquela coisa negativa, caramba, a suspensão é horrível, mas ainda continua sendo um carro 7, ele concorda que é um carro 7, ele só tirou 3 pontos porque foi a suspensão, e talvez pelo vigor, não conheço o Lucão, mas talvez pelo vigor, pela maneira de falar, gere um pouco desse impacto. Então acho que também tem uma diferença. Não sei se fosse um jornalista de um veículo, entre aspas, tradicional, se seria desconvidado por causa disso, mas acho que influencer tá mais suscetível a esse tipo de ação de ser desconvidado, embora seja, sim, uma red flag para a empresa. E depende, é muito como você falou, depende do nível da pessoa, e aí não é que tem gente que é melhor que outras, não é isso. Mas assim, a Apple talvez deixe de convidar alguém para um evento porque não gostou de alguma coisa que a pessoa falou, mas ela nunca vai deixar de convidar o Mark Gurman, por exemplo, sabe? Mas aí é outro patamar, né? Então tem isso também. Eu não conheço... não sei quem que é o Lucão, e eu tentei achar agora aqui, caçando rapidinho, eu encontrei muito vídeo predando em cima da situação, né? Gente, aqui vou mostrar como estou absolutamente enraivecido aqui em apoio ao Lucão, deixa seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá aqui meu Pix. Então, não sei. Tudo que a gente tem de contexto sobre o que aconteceu foi o que o Matheus comentou, que provavelmente foi o que o Lucão falou que aconteceu também. Não tô falando que é mentira nem que tá errado. O que o Rambo começou lá no comecinho do que o Rambo falou, eu vejo próximo disso. Tem duas situações. A primeira é, se o cara... É que também, influencer, tem isso daí, é o que o comentou também. Existem jeitos de você se posicionar. Às vezes é uma escolha de marca pessoal, a pessoa falar de um jeito mais abrasivo, não sei se é isso que o Lucão faz. Vamos partir da premissa de que não seja isso. Porque se for isso, ele tá sujeito mesmo, não tem o que fazer, né? Mas fala, quando é pra elogiar, elogia, quando é pra criticar, critica, e beleza, faz isso com os carros, independente de qualquer marca, etc, etc. Outra coisa pode ser, se ele pega o tempo inteiro no pé da Volkswagen, e aí elegem ele pra ser o jurado do UOL Carros, a Volkswagen fala, pô, os caras pegam no nosso pé o tempo inteiro. A gente anuncia aqui no UOL Carros os seus milhões por ano. Eu não sei se seria do melhor interesse, seria, né, que plano de patrocínio legal que existe esse, né, seria ruim se acontecesse alguma coisa, não sei. Mas se ele pega no pé de todo mundo é uma situação, se ele pegar no pé só da Volkswagen, aí dá pra entender a Volkswagen fazer essa pressão. Ainda é covardia? Pega mal, pega. Mas daqui a uma semana tem outra grande polêmica, as pessoas já esqueceram dessa passada e a Volkswagen não ficou eternizada como uma marca que perdeu pontos ali porque o cara pega no pé porque o botão do ar-condicionado sai. Tô inventando um negócio aqui, Volkswagen, pelo amor de Deus. Então, acho que sim, a pessoa que vive entre aspas, só da influência tá sujeita a esse tipo de coisa, especialmente dependendo de como ela coloca a situação. Não tendo o contexto de quem que é o Lucão. O que ele falou sobre o carro da Volkswagen, se é sobre alguns carros da marca e só dessa marca, se ele pega no pé, então tem várias variáveis aí, né? Podcast raiz aqui, falando sobre algo que a gente não faz a mínima ideia. Exatamente, né? Mas é escroto de qualquer jeito, é claro que é escroto de qualquer jeito, né? A Volkswagen não confiar no carro e na marca o tanto suficiente para ter que ir atrás do influenciador que ia participar do painel de votação do site de carro, porque senão... Não precisa, né? Mas, se isso aconteceu, posso ir atrás de mais detalhes e a gente faz um follow-up aqui. Se estivermos todos falando uma grande bobagem e, de fato, ele ter falado só uma coisa que é totalmente genuína e a Volkswagen ter ficado desproporcionalmente sentida e ido atrás dele porque não queria que ele participasse. Pode ser isso, não sei, mas... É porque começa a aparecer uma perseguição pessoal quando chega nesse nível. Não é o tipo de coisa que você espera de uma empresa multinacional. Exato. E, embora a gente que cobre Apple tá acostumado a Apple fazer esse tipo de coisa. Então, né, assim, mas... E teve um detalhe agora, vendo de novo a forma como o Matheus contou aqui, que ele foi desconvidado. Ser desconvidado, pra mim, diz que a pessoa tinha sido convidada já oficialmente, e aí depois chegaram e falaram, então... Sabe o que né? Eu acho bem pior do que simplesmente, não foi convidado, né?
Aí, ok, você só não foi convidado, mas você ser convidado e depois ser desconvidado é feio, é pior ainda, né? Então, e aí eu também não sei como que sabem que foi a Volkswagen. O UOL falou pra ele, a Volkswagen pediu pra gente não chamar você, tá bom? Então você tá desconvidado. Eu não sei julgar os carros dos quais ele falou mal antes e o depois, e aí falou, tem que tirar esse cara daí porque ele já vai não vai dar o nosso voto aqui, e assim como o MKBHD vai falir a gente se esse cara falar que não vale a pena comprar o carro. Sim. Então contexto é sempre importante, né? Os detalhes que fazem esse tipo de coisa. Mas todo mundo que vive de dar opiniões de um jeito ou de outro tá sujeito a perder a oportunidade, mesmo que retroativamente, dependendo do que falar e de quem incomodar, especialmente se existe um poder de barganha grande entre quem foi incomodado e quem tá dando o palco e megafone pra quem incomodou. Então, isso é um pouco até do negócios. Direito, entre aspas, né, de personalidade que acontece com atores, atrizes. Porque às vezes você gosta de uma pessoa e você vai assistir o filme só por causa daquela pessoa. Eu tenho vários filmes que eu assisto, porque o filme pode ser uma porcaria, mas eu gosto do cara, eu vou lá e assisto. Mas eventualmente o cara pode ter uma opinião, pô, cara, rapaz, não. E aí você passa a desgostar. Né? Que às vezes você assiste um filme, pô, gostei desse cara, e você vai atrás da obra dele, o que esse cara já fez? Então não só para influencers e jornalistas, mas você expôs uma opinião e você, de alguma maneira, lida com o público, né? Tem essa coisa de personalidade, você tá sujeito a isso também. Agora, sobre CarPlay, o meu xará Gustavo falou que tem um Volvo, né? Que tem um sistema baseado em Android. Os aplicativos são restritos, mas o Google Maps integrado ao carro é muito superior ao mapas via CarPlay, especialmente no que se refere à autonomia, já que é um carro elétrico. E a Volvo tem uma pesquisa de opinião que perguntou justamente sobre... peraí, você topa pagar por alguns recursos, né? Por localização, por conectividade, né? Aceita uma assinatura disso? Dá pra ver que as montadoras vão mesmo ir atrás de começar a te cobrar por coisas que hoje não são de graça, porque elas olham para o faturamento de serviços de todo o resto do mercado e falam, vamos tentar pegar um pouquinho, os serviços é o que rola, né? Então, olha a Apple, né? Atrasada pra caramba com IA, mas tudo bem, tem bastante assinatura da Apple TV Plus, tá valendo aí alguns trilhões de dólares. Então, serviço é o que cada vez mais vai seguir aumentando o ticket médio de vida útil de usuário em cima disso. Então, se a Volvo já está fazendo a pesquisa, ela já encontrou mais ou menos, ela quer saber, não quer saber se você gostaria de pagar ou não. É claro que ela sabe que você não quer pagar. Ela quer que você explique o porquê, para na campanha de comunicação, ela refutar esses argumentos. Você está falando para ela como que ela vai te informar que você vai passar a pagar por isso e vai fazer uma parcela das pessoas achar que é uma boa ideia elas passarem a pagar por uma coisa que elas não têm que pagar hoje em dia, porque afinal ela decidiu que agora quer cobrar. Então, a pesquisa é meio por aí. Se já chegou nessa etapa, já está definido. Essa é o que eu... assim, algumas décadas de publicidade me disseram isso. E sobre a questão de assinatura, tem uma vírgula aí, um parênteses, porque... assim, ninguém quer pagar, né? Tem essa resistência com assinaturas. Mas, por exemplo, aqui os mais detensos, de alguma forma é uma assinatura. Mas a gente não faz essa assinatura, é mais um carinho, né? De estreitar laços, né? De ajudar, de apoiar. É uma outra relação, é uma coisa de, cara, você gosta? Então, cara, você pode colaborar com a gente. E a gente, de alguma maneira... porque às vezes eu vejo que tem um produto legal, e o produto legal faz uma assinatura, e o benefício da assinatura é algo, entre aspas, porcaria. Mas sim, é porque aquela assinatura não é para todo mundo comprar. É para as pessoas que gostam daquela marca, que curtem aquilo, que querem fazer parte, que querem apoiar. Tipo o Evernote lá no começo, que vendia meia. Né? Caramba, eu tenho uma meia do Evernote. Cara, enfim, você compra a meia porque você gosta do Evernote, né? É uma relação ali, é uma outra coisa. Claro que Apple, Volvo, é uma coisa grandiosa, é uma outra proporção, não se aplica nisso, mas nem toda assinatura é mequetrefe. E tem muita assinatura mequetrefe que é para ser mequetrefe, exatamente por isso que é, cara, você tá me ajudando aqui, eu vou te dar alguma coisa aqui em troca, mas nem precisava dar, né? A pessoa nem quer esse, entre aspas, benefício do outro lado. Acho interessante definir que tem essas categorias de assinatura, mas para carro é outra coisa, né? Mas, tipo software às vezes tem uma assinatura lá que é um negócio que fica, mas por que eu vou pagar para... Não é para você pagar por isso.
É pra você apoiar o software independente do que ele tá te dando em retorno. Então sim, tem muita assinatura Mequetrefe, mas nem toda assinatura Mequetrefe é Mequetrefe. Dito isso, gigahertz.fm/apoio. E o Ricardo Sgobi mandou um comentário curioso. Ele primeiro queria agradecer ao Mendes, porque ele vem se segurando no iPhone 13 Pro e tem feito a mesma coisa. E o dinheiro que ia pro 15, depois pro 16 e depois pro 17, ele acabou comprando em Apple Stocks, ações da Apple. Com isso, já rendeu mais do que o preço de um iPhone. Como ele não acompanha Bloomberg nem nada, a fonte de informação do Ricardo é o A Fonte, é o ADT. Então ele agradece por essa visão pé no chão da tecnologia de forma imparcial, mas não acha ruim quem compra todo ano. Pelo contrário, até valorizam as ações. E aí com isso, ele pergunta, vocês investem em APPL? Olha, agora que eu não estou mais escrevendo no 9to5Mac nem nada do tipo, eu invisto. Na época eu não investia porque dá um cheirinho meio ruim, assim. Não sei. Aí agora vem o Mendes e fala que investe, daí... Eu não tô investindo em nada neste momento. Eu, quando tava investindo, a gente chegou a falar bastante de ação aqui, etc., é quando eu tava mais ativo em investir mesmo, mas eu gostava da parte que vira a gamificação de tentar espremer um pouquinho a mais da vida. Mas agora não tá dando tempo de fazer isso. Então... Cara, mas aí assim, vamos definir investir aqui. Porque assim, o meu investir é assim, deu um problema muito grande, a ação caiu violentamente. Liquidação. Vou lá, compro e esqueço. Essa é a minha estratégia de investimento. Podem copiar. Não estamos dando sugestões de investimento. Amor de Deus. Como é que é? Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Consulte um consultor de finanças, enfim. Mas assim, a minha estratégia é longo prazo. Então não tô fazendo day trade nem nada do tipo. É só, tipo, deu uma quedinha, deu um desconto. Né? Quando saiu o DeepSeek foi uma maravilha para comprar ação da Nvidia, né? Quando aconteceram umas coisas aqui no Brasil, aí eu comprei umas ações de umas empresas brasileiras aí. Então, é isso. E aí, daqui uns 20 anos, de repente, rendeu um pouquinho. Mas, eu lembro que você ficava bem de olho nas ações uns tempos atrás. Eu tô caçando aqui, um amigo meu falou pra mim faz uns 3 meses, a Nvidia, beleza, tá, né, cresceu, etc. A Nvidia é a nova ações da Apple antes delas crescerem, então ele falou, não, eu devia ter comprado antes e tal, né? Mas ele falou assim, eu não tô investindo em Nvidia, tô investindo, sabe em quê? Em AMD, porque a AMD tá silenciosamente acompanhando o mesmo movimento, porque existe... de novo, não é dica de investimento, pelo amor de Deus, tá? Foi o que ele me disse. O refúgio da Nvidia tá indo pra AMD. A Nvidia tá mais valorizada porque tem o CUDA, qualquer coisa de falar disso, né? Mas a AMD tá na cola. Cara, nos últimos 3 meses ela valorizou 60%. Eu falei, olha, se tivesse colocado uma graninha ali, né? Esse contrafactual é o mais irritante de qualquer coisa a ver com ação. Você quer se sentir um besta, você fala, você tinha pensado 3 meses, não vou botar dinheiro que já rendeu muito, não vai render igual. Aí você volta 3 meses, pronto, rendeu 60%, 70%. Nem todas são assim, né? Mas dificilmente no médio prazo vai cair, a não ser que seja uma Peloton. Até a Peloton deu uma valorizada depois de perder 90% de valor. O Snapchat perdeu também 70%, 80%. Hoje, que estamos gravando aqui, valorizou 25%, que a Perplexity fez investimento no Snapchat de $400 milhões. Fala, pra botar também Perplexity lá dentro, tá? Essas coisas, né? Então, de novo, não é dica, mas vale a pena ficar de olho nesses movimentos assim. Mas não tô investindo separado em nenhuma dessas empresas específicas de tecnologia. Dá vontade, mas cara... Eu sei que eu vou ceder à tentação de falar, putz, isso aqui caiu. Que nem o Facebook esses dias, caiu 11% num dia. É óbvio que vai recuperar. Mas quanto tempo? E eu não vou conseguir ficar que nem o Rambo, né? Comprar e esquecer. Não, eu vou olhar agora, depois do almoço. Daqui a pouquinho. Café, olha, será que cresceu? Já subiu 2,5, mas já faz 2 semanas isso. Acho que eu vou vender. Deixa eu pegar. Nossa, caiu. Não. É sempre esse faniquito. Sabe o que acontece? Você fica ou no 0 a 0 ou você acaba perdendo um pouquinho. Mas é isso, tem que levar como uma gamificação, um esporte, não como o jeito de você ficar rico, porque pra cada história de alguém que ficou rico com isso, muita gente perdeu muito dinheiro. Não, é que assim, tem uma diferença, de novo, você pode ficar rico mexendo com ação, se você quiser e tiver sorte, dá. Mas assim,
Se você investir, que nem eu faço pro longo prazo, pensando, né, esquecer aquela coisa, daqui uns 20 anos vai ter crescido. A não ser que você dê azar de bem no ano que você resolve se aposentar, ter uma recessão violenta e caiu tudo 90%. Aí azar, você deu azar. Mas se você olhar o gráfico de qualquer bolsa de valores ao longo de décadas, é tipo, sobe 10, mas a linha é sempre pra cima. Então, não é... E geralmente vai ser mais do que um CDB, sei lá, alguma coisa assim, no longo prazo. Então o negócio é isso. Eu não fico olhando, eu olho tipo de 3 em 3 meses, vejo ali como é que tá. Ou então se acontece alguma coisa que eu vi ali, né, que nem eu falei, opa, tá em promoção, vou comprar um pouquinho mais. E aí também essas empresas moribundas que você falou podem ser uma oportunidade também. Mas aí você tem que ser estratégico, assim, Peloton. Isso aqui vai morrer essa empresa daqui a pouco, tá valendo 5 centavos a ação. Tá, vá, compra R$200, sei lá. Enfim, tô inventando números aqui. Se você perder aquilo tudo, não vai ser o fim do mundo. Se subir um monte, você ganhou a grana. Pronto, beleza, né? E aí pode ser mais de 200 também, depende do quanto você tá disposto a perder, né? Essas empresas moribundas, você investe só o que você sabe que se perder, vai ser dolorido, mas aceitável, né? Não que nem o Mendes com o Twitter. O Twitter doeu. O Rambo falou, né, define o que é investir e tal. Tem uma frase que se fala sobre bandido que se aplica muito bem para investidor. Investidor bom é investidor morto. Ok. Investidor morto é quem teve os maiores ganhos na carteira. Investidor morto teve ação, né, aconteceu lá o fato, aí entra em processo de justiça, do espólio, né, de herança, não sei o que lá. Então são pessoas que sentam em cima até no caixão, né, e pegam todas as... Porque é muito difícil você pegar a onda por completo, né? Então são pessoas que... Né, as melhores carteiras são de pessoas que hoje estão falecidas. E pro senhor Receita, eu não invisto em Apple, Bitcoin, nada disso, fico longe disso. Mas uma dica que não é uma dica, é aquelas ressalvas todas. Olha pra juventude e vê o que a juventude está usando como marca. Porque se uma pessoa de 18, 20 anos está usando, sei lá, tênis XPTO, com 40 anos ela vai estar usando tênis XPTO, vai estar usando com 60, vai estar usando pra vida toda. Ainda mais em épocas de... Né, com tanto marketing. Pega essas grandes empresas... Fala isso pra quem comprou ações da Pacalolo. Eu cacei aqui a Peloton, da alta histórica dela, que foi em janeiro de 21 até aqui julho de 24, ela perdeu 98% do valor dela. Nossa. Cara, 90... Aí você vai dando o zoom in, né? Você pega aqui nos últimos 2 anos, entre agosto de 24 e dezembro de 24, ela valorizou 230%. Então, quando você cai muito assim de valor, né? Qualquer altinha já... Pega o peso argentino, que é uma loucura. Ele caiu 8% hoje, tá valendo 0,0003. Aí você pega num dia, subiu 7%, ele tá falando 0,003. Ele varia loucamente assim pra baixo e vai do 0,03 ao 0,04 e só, né? Mas pra quem acerta tipo a hora de comprar e de vender, invertido. tá ganhando 20%. É tipo isso. Mas quem quiser... Essa é uma caixa de Pandora, mas... Quem quiser falar como é que faz, que vocês investem, etc., vocês podem mandar pra gente. Não é garantia que a gente vai falar, porque a gente sabe que pode chegar um tsunami. Mas... E lembrando que nada do que a gente fala aqui é pra ser levado como dica, como sugestão, como conselho. Vão fazer o estudo de vocês, contratem um consultor aí. A gente não está aqui pra isso. Muito bem. E partindo pro hashtag AlôADT, você pode ir lá em gigahertz.fm/feedback e mandar um AlôADT, como fez a Marina Fonseca. Ela descobriu que dá para usar cartão de hotel e de transporte, que ela acaba esquecendo de devolver nas viagens, como tag NFC no Shortcuts. Inclusive, ele é super rápido e nem precisa chegar muito perto, diz ela. O que ela quer fazer? Ela quer registrar que tomou um remédio lá no lembrete do aplicativo Saúde. Até agora ela já conseguiu registrar que tomou água no aplicativo Saúde. E aí ela quer saber de alguma ajuda e aceita dicas de atalhos bacanas e funcionais. Olha, eu não sei se essa parte de remédio do Saúde tem no Shortcuts.
E é o problema dos shortcuts, né? Que é tipo, se não tem, não tem. E não tem o que fazer. Não tem como você implementar. Tipo, vou implementar aqui. Se a Apple não colocou no Health uma opção, você logar que tomou um remédio lá pelos shortcuts, não vai ter o que fazer. Então, se não tem uma opção lá no shortcuts, log, medication ou alguma coisa parecida, não tem o que fazer. Agora, eu uso tags NFC com automações, não muito, mas a minha favorita é... Eu comprei um negocinho cheio daqueles adesivinho redondinho, que é um adesivinho minúsculo assim, que é uma tagzinha NFC, e é branquinho. E aí eu colei um em cima da minha máquina de lavar, que também é branca, então ele fica praticamente invisível. E esse eu tenho configurado que ele começa um timer no meu iPhone, mais ou menos o tempo que leva o ciclo ali da máquina, que toda quarta-feira de manhã eu coloco pra lavar as roupas. E aí eu boto o timer no iPhone usando essa tag NFC. Bem prático. Liguei a máquina, pistola ali o NFC com o iPhone, e aí o iPhone me lembra de ir lá na máquina pra fazer a parte da secagem depois. Então eu uso esse. O que eu ia dizer pra Mariana é: para de roubar os cartões do hotel, Mariana. Eu tô brincando, mas em parte, porque eu vi uma talk acho que foi de uma DEFCON, talvez do ano passado, que era sobre hackear esses sistemas de acesso de hotel. E aí a pessoa lá falou: a gente ficou hospedado no hotel, levamos pra casa a tag. Aí depois eu tava conversando com a pessoa do hotel, tal. Ele falou que cada cartãozinho custa, sei lá, era menos de $1. 30 centavos, sei lá, mas que por ano eles gastam não sei quantos milhões por causa que as pessoas não devolvem o cartão. Então, pode sim, claro que o seu cartãozinho único ali que você levou embora não é o fim do mundo, mas acho que no conjunto ali acaba sendo um prejuízo pros hotéis. É o conceito da eleição, da democracia. Você não importa, mas o coletivo, vamos fazer direito. Eu acredito que não tenha remédio no saúde. Tem para você registrar exercício e registrar, tipo, açúcar, né? Fazer aquele registro da métrica, né? Tem que ter um nome mais bonito do que isso. Mas de comprimido eu acho que não é métrica. Esses registros, né, com geolocalização servem muito bem tag NFC. Primeiro uso de tag NFC que eu achei legal, tirando questão de estoque e tal, né? Um exemplo mais cotidiano era para segurança fazer ronda. Então colocava em pontos chaves para garantir que o segurança foi lá, ele tinha que pistolar aquela tag NFC, então ele tinha que fazer a ronda e passar por esses lugares. Eu falei, pô, legal e tal. E tag NFC, no final das contas, é um código. Então eu posso cadastrar aquela tag, sei lá, digamos que na tag NFC esteja lá 10. Eu posso cadastrar isso no meu iPhone como um atalho. O Rambo pode cadastrar essa mesma tag e fazer um outro atalho, porque o iPhone dele vai ler 10 e o meu vai ler 10. Só que pro meu 10 vale um atalho e o dele outro. Então, sei lá, relógio de ponto. Você vai lá, bate o ponto. E você pode ter uma tag NFC do lado do relógio de ponto para quem quiser fazer o seu controle, sei lá, enfim, ou ativar coisa, você pistola ali. Tem alguma coisa que você faz toda vez que vai ver TV, então você pode, sei lá, colocar uma tag no controle remoto, ali atrás, e você encosta ali. Então, a dica que eu dou para NFC é: pega as coisas que você faz que estão associadas a lugares ou objetos, né? Como o Rambo fez ali, secadora, lavadora, tem uma ali, de repente na mesa de jantar, né? Você não quer que o toque, coloca ali para colocar no silencioso. É uma coisa que é fácil de você fazer, é só jogar para baixo, apertar, mas você esquece, deixa exatamente onde você coloca, onde é que você deixa o iPhone, é ali? Ali você coloca uma tag NFC ou embaixo, se for uma mesa mais fininha, né, que consiga fazer a leitura. Você chega na sua mesa de trabalho e tem coisas que você quer fazer, né, guardando muito as devidas proporções, tipo o tecladinho do Mendes, que ele aperta e faz mágica. Você pode ter ali umas tags NFC de um lado, do outro encosta e faz mágicas. Ligar a luz, preparar algumas coisas. É muito de hábitos, né, de coisas que você faz que estão associados a lugares ou objetos. Inclusive, você falando me deu uma ideia que eu vou fazer aqui.
Porque eu tenho um monte de tag NFC aqui que eu posso colocar onde eu quiser. E tem uma coisa que acontece com uma certa frequência quando eu tô cozinhando, que é tem que botar alguma coisa na lista de compras. Que eu uso a lista de compras no Reminders. E aí, só que aí, se eu tô cozinhando, não é conveniente pegar o iPhone, abrir o Reminders e digitar. E são sempre as mesmas coisas que acabam com uma certa frequência e que acabam quando eu estou cozinhando e tem que botar ali. E se eu ficar, tipo, não, depois eu boto, aí eu esqueço e não boto. E às vezes pedir pra carangueja, ela não entende direito, e daí tem que falar em inglês, daí vai ficar a lista de compras metade em inglês, metade em português da Fariquito. Então eu já tô pensando aqui, eu posso botar ali na minha cozinha, na despensa, em alguns lugares estratégicos, ali onde fica o arroz arbóreo. Aí peguei o pacote ali, tô vendo que tá acabando, já pistola ali, ele já coloca arroz arbóreo na lista do supermercado ali. Ou alguma bebida, alguma coisa. Se você não usar pacote, mas usar um objeto fixo, você pode colocar no fundo desse objeto. E acabou o sal. Coloca no fundo do saleiro, encosta o saleiro ali, opa, já tá na lista. Você não pode fazer isso na caixa. Eu tenho um saleirinho ali, eu vou colocar no saleiro. Tem o potinho do macarrão, do penne, tem o potinho do espaguete, vou botar em cada um. Olha, abriu um leque de possibilidades. Vai gastar o rolo todo. A minha cozinha vai estar toda pistolada de NFC. Mas como nenhuma boa ideia sobrevive ao mundo real, quando abrir o automações vai ter 38... Não quero, apaga tudo isso. Pois é. Eu desisti. Pra não dizer que faz anos que eu não mexo em automação, tem um shortcut, que é uma automação, na verdade, que eu uso todo dia, que virou parte do meu fluxo de usar o iPhone e o relógio. Quando eu ligo o Não Perturbe no relógio, o meu iPhone baixa completamente a luz da tela. Porque eu ligo no Perturbe quando eu vou dormir. E quando eu vou dormir, se eu vou levar o telefone pro lado do quarto, se por algum motivo ele acender, ou se eu precisar mexer nele, e a Larissa estiver do meu lado, não fica aquele holofote, que é o que todo mundo faz, né? Você liga o iPhone, desce rapidinho o central de controle, desce rapidinho a iluminação, mas até aí já iluminou a casa inteira, né? Então esse já é um jeito mais automático de fazer isso. Inclusive, eu vou dar uma dica. Tem um recurso de acessibilidade que chama Reduce White Point. Sim. Que ele deixa ainda menos brilhante a tela. Pode emendar com esse também. Eu uso, às vezes, até como recurso de privacidade. Se eu tô em algum lugar meio movimentado e eu quero mexer no iPhone sem ninguém ver, aí eu abaixo todo o brilho, Reduce White Point, eu tenho no Control Center lá, faço o que eu tenho que fazer e depois desligo. E sim, eu sei que existe película de privacidade, mas não quero estragar a tela do iPhone por causa de uma coisa que acontece uma vez a cada 2 meses. Eu usei por um tempo esse Reduce White Point, que eu não sei, deve ser reduzir ponto branco mesmo em português. Parece ser uma coisa que eles traduziriam literalmente. Mas começou a me irritar porque o que acontecia, a impressão que eu tinha, é que ao invés de reduzir ainda mais a luminosidade da tela, ele acrescentava uma camada preta semi-transparente em cima do conteúdo. Então a tela ainda estava acesa, só que não dava pra ler o que tava na tela. Tava meio fosco tudo, sabe? Não, mas quando é OLED, não acontece acho que eu não sei se eu usei isso com o iPhone quando... Não sei. Mas esse porque no iPhone OLED fica ele perfeito. Era LCD, ele só ficava ruim. Mas sim, ele de fato, ele ameniza mais os brancos, né? Por isso que é reduzir o ponto branco, né? Não é reduzir o ponto vermelho. Então, assim, tudo que é branco na tela fica mais escuro. Eu usei por um tempo aquela automação de que quando a bateria baixava dos 20%, já ligava direto automaticamente lá o modo amarelo, mas nem sei, porque acho que quando eu troquei de iPhone eu parei de usar e aí eu nunca mais desativei, deve estar lá no short. Não, e hoje em dia o iPhone fica inutilizável no modo amarelo, eu nunca mais usei o modo amarelo. Então essa é a única automação. Eu vou colocar aqui na descrição o canal do Stephen Robles lá do YouTube, que ele tem feito um bando de vídeo de shortcuts que o pessoal tem... Eu não vi, mas o pessoal parece estar elogiando bastante, que é muito ligado nisso. Se tivesse mais ligado, eu teria visto já. Que também é bacana. Então, de dica minha que eu tenho pra dar essa. É um life hackzinho besta, mas que eu acho que pode ajudar algumas pessoas. E, enfim, vai ter aqui o link também pra quem quiser ver os vídeos dele. Boa. O Eric vai ter 2 viagens internacionais em menos de um ano e quer saber de dicas de malas. Ele acha que as malas... não duram nada, são maiores do que os padrões das companhias. Então ele queria uma mala que pudesse durar pelo menos 2 viagens. Olha, eu sou da opinião que uma mala deveria durar todas as viagens da sua vida. Então, há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás,
eu já era ouvinte assíduo de podcasts e de podcasts de tecnologia gringos, inclusive ATP, Upgrade e por aí vai. E foi nesses podcasts que eu descobri a waytravel.com. Que são as malas da empresa, chama Away. E aí, desculpa, é a única dica que eu posso dar, porque são as únicas malas que eu tenho. Eu comprei a Bigger Carry-On, que eu lembro justamente o que me chamou a atenção na época, nas propagandas, foi justamente que eles fizeram a mala, eles pesquisaram os tamanhos, os padrões das empresas naquela época, mas nunca tive problema, que, tipo, qual é o maior tamanho possível de mala que a gente pode fazer que ainda vão deixar levar como bagagem de mão, e foi isso que eles fizeram. E aí eu tenho essa Bigger Carry-On da Away, branca, inclusive, já não tá mais tão branca, né, porque ela já foi usada, e aí eu tenho também uma outra que também é basicamente a mesma mala, só que versão que vai no porão do avião mesmo, que é enorme, cabe um corpo dentro. Então, eu tenho essas duas. E aí, eu lembro, eu comprei pra entregar no hotel lá do MM Tour, que foi quando eu fui pro MM Tour em 2018. Aí eu comprei, mandei entregar no hotel lá, e daí na volta eu tinha as duas malas pra trazer as muambas de volta. Alô, Receita. Então, deu tudo certo. E nunca tive problema com essa Bigger Carry-On da Away. Eu já tive, assim, teve uma única vez na minha vida que estavam pesando a mala de mão, que foi no aeroporto na França, e aí eles pesaram, tava acima de 10 quilos, você vai ter que despachar. Tá bom, vou despachar, né, fazer o quê? E aí algumas vezes também que tipo, não temos espaço, né, clientes do grupo 4, 5, 6 tem que despachar a mala de mão, tá bom, despacho. E assim, a mala tá perfeita, as rodinhas funcionam perfeitamente, eu nunca botei essa WD-40 na junta da rodinha, nunca tá funcionando. Tudo funcionando perfeitamente. Ela tem um esquema de compressão lá, que é tipo uma cinta que você puxa assim e espreme tudo que tá dentro dela, que é na parte onde eu geralmente boto as roupas, e aí tira o ar entre uma roupa e outra e abre espaço pra mais coisa. E tem também uma coisa que eu adoro, que é um saquinho de roupa suja. Não é um saco descartável, é um saquinho ali da própria mala pra você botar roupa suja, depois você traz dentro da mala, joga dentro da lavadora. Assim, é caro, tem que importar, não sei se acha alguém revendendo aqui no Brasil, talvez usado. Vale cada centavo. Eu comprei em 2018 e já viajei o mundo inteiro, já fui até o outro lado do mundo, literalmente, e voltei com a mala. Já deu a volta ao mundo com ela. E a mala tá aí, tá funcionando perfeitamente, com detalhes cosméticos externos, principalmente quando despacha a mala, que a gente sabe, né, que o povo atira a mala de qualquer jeito, mas eu particularmente acho bonito, porque mostra que esta mala está sendo usada, e é para isso que ela foi feita. Então, é a minha dica. Dizem que a Apple das malas é a Rimowa. E o grande barato é você ter uma mala castigada, né? Que a galera, né, se encontra no aeroporto. Caraca, você tem uma Rimowa, né? Gera aquela... Tipo quando você tá no mercado e encontra alguém de AirPods. Caraca, AirPods, tá? Aquela simpatia automática. Né? Tem até a garantia vitalícia e tal, mas já são pensadas para não durar os detalhes cosméticos, né? Pra não durar tanto assim. A Away tem o lance de rastreamento, não tem? Só se automático dela. Só se algum modelo mais novo. As que eu tenho... a Bigger Carry-On que eu tenho, ela tem uma bateriazinha, tipo um power bank, que fica ali na parte de... Embaixo de onde fica a alça que você sobe pra carregar com a rodinha. E importante é essa bateria, ela é destacável, que daí se você vai despachar, daí não pode ter a bateria, daí você só empurra, ela sai. Mas eu nunca mais usei o power bank porque não foi necessário, mas cheguei a usar algumas vezes e funciona. Mas imagino sim que modelos mais novos devam ter coisinhas mais maneiras. A minha tem um AirTag, né? Tem ela tem aquele fundo que tem um zíper, que é tipo, você abre o zíper e vai pra casca da mala ali, pra carapaça da mala. Aí entre esse zíper e a carapaça da mala eu joguei um AirTag ali. Então tem um AirTag e tá rastreado. Tá, ok. Eu tenho... Nem sei qual que é a marca da minha... Eu viajo pouco, né? Então tem isso, mas...
Não é tecnológica, não é fibra de carbono, pensa na mala de viagem. É essa que eu tenho. E a sorte do Eric é que eu sei que ele não mora no Brasil. Ele mora num lugar onde comprar a whey não é um desafio. Então, tem isso. O Eric, inclusive, tá aqui. E aí ele falou que tá de olho na Samsonite. Eu já ouvi falar bem também. A whey, de fato, é cara. Mas, Eric, principalmente se forem 300 dinheiros pra você, eu recomendo fortemente. Sim. Porque quando eu paguei, não foram dinheiros, foram reais. Então foi bem mais caro. Nenhuma custa 3 dígitos no Brasil, Então, assim, pensa que eu tô usando há 7 anos e bastante. E tá tudo perfeito, então vale a pena. E o Edgar Contente tem uma curiosidade. Ele quer saber, quando a gente tá na cama pra dormir, se a gente se cobre todo, dos pés à cabeça, só até o pescoço, se a gente não usa, né, nenhum lençol, nenhuma manta, porque somos calorentos. Ele diz que ele se cobre quase todo, deixa apenas o nariz pra fora. Eu vou sair da frente e falar que eu me cubro quando eu tô com frio, assim, né? Às vezes tá calor, eu não uso. Às vezes tá frio e não dá pra você regular muito, né? Às vezes tá muito frio. O que você faz? Liga o aquecedor. Pra realidade do Rio de Janeiro não é muito comum aquecedor. Então, via de regra, eu deito. Sempre tenho algo pra cobrir, mas geralmente eu deito. Às vezes acordo coberto, às vezes não acordo coberto. Não tem muito protocolo, mas deito na cama e fecho o olho. É assim que funciona, geralmente. Não é. Nossa, eu tenho... Eu sou um edge case porque com as minhas condições eu deveria ser uma pessoa que eu deito na cama e não consigo dormir. Mas eu acho que eu gasto tanto processamento mental durante o dia, que eu tô tão exausto quando eu deito na cama, que eu deito e apago em segundos, assim. É bizarro, né? Bom, já contei aquela vez que eu dormi assistindo TikTok, um vídeo de 2 minutos, eu deitei e dormi antes de terminar o vídeo e acordei no meio da madrugada com o celular ligado ainda. E o TikTok achou que eu amei muito aquele vídeo, né? Enfim. O Rafa diz que eu pareço uma múmia na cama, que eu fico todo enrolado só com o nariz pra fora, igualzinho o Contente falou. Quando eu acordo de manhã, geralmente eu tô coberto até o pescoço, mais ou menos, assim, um pouquinho mais abaixo. Então, de repente, durante a noite eu me enrolo todo ali, fico mumificado e eu vou desabrochando quando vai chegando mais perto. Vou saindo do casulo. Pra mim, eu durmo do mesmo jeito desde criança, que é isso. No pé é o método burrito, né? O método temaki. Você levanta a perna e baixa ela, pronto. Você virou ali mumificou ali as pernas. Que inclusive era o nome do sleep tracking, né? O codinome do sleep tracking do iPhone, era burrito. Aí, pronto. E é o edredom ancorado na orelha, na cabeça. É assim desde sempre. E eu tô tão acostumado, tem um edredom que eu tenho, sei lá, 10 anos. E ele tem o peso certo. A textura mudou em 10 anos, mas continua certa, né? Aí, obviamente, ele é 10 anos, mas ele é lavado com frequência. Outro dia ele foi lavar, e aí a gente usou um outro edredom. Cara, eu dormi pior, porque não era o edredom com o peso, a textura, a fluffizência que eu tô acostumado, e foi pior pra dormir. Então a velhice tá chegando nesse nível até. E eu tenho assim, também posições oficiais pra dormir. Porque se eu dormir em qualquer outra posição que não seja uma específica que eu durmo, primeiro, sabe aquele lance de que a gente parece estar caindo, que a gente dá aquele pulo na cama? Isso acontece consistentemente em qualquer outra posição que não seja uma específica que eu durmo. E tem Nossa, a outra, faz só que muito tempo que isso não acontece comigo agora, que eu me liguei. Porque acontecia com uma certa frequência. 100% das vezes, se eu for dormir em qualquer outra posição que não seja a minha, que eu tô acostumado, também acontece, sim, eu sei que vai acontecer. E aí se a Lara estiver adormecendo e eu pular, acorda ela junto, né? E se eu virar para um outro lado, aí eu ronco. Então, tem o lado de roncar e o lado de não roncar. E o lado de não roncar, tem que estar na posição certa, senão pula. Tá ficando difícil dormir. E além disso, o edredom tem que estar no peso certo também. Mas, então é isso, é o método burrito e o método, o quê? Gancho dele na orelha. E tem também, porque o edredom inteiro coberto, sim. A Lari gosta de dormir no clima polar, então a gente liga o ar-condicionado, ela liga o ar-condicionado no talo, então dá pra ficar inteiro coberto só com o nariz pra fora, que nem o Contente falou, o snorkelzinho pra fora pra respirar, e de resto inteiro coberto. Eu também, eu gosto modo polar, eu durmo muito melhor se a temperatura tá mais baixa, e eu gosto de cobertor pesado também, mas pesado de verdade. Existe cobertor pesado que você compra, que é pesado, e aí
é muito bom também. Aliás, você viu o recall de cobertor com peso que teve? Não vi. Foi que houve? Os detalhes mínimos, o número eu vou errar, mas assim, 3 pessoas morreram dormindo sufocadas sem perceber, porque o cobertor era pesado demais, que tem cobertor esse aqui é que peso dentro, né? E aí a marca falou, gente, recall, manda de volta porque tá perigoso, tá pesado demais. Tem que ter um limite de peso também, né? Exato. Eu acho que a partir do momento que você não consegue mais expandir o peito, talvez esteja pesado demais. Talvez chumbo não seja o melhor material pra... Dormir com 100 quilos em cima não é o ideal. Exato. Eu não sabia que tinha isso. Weighted blankets, né, que eles chamam. Descobri quando eu vi essa notícia. Eu falei, também? Nossa, eu adoro, mas não, sei lá, eu nem sei, que eu nunca pesei, mas não deve dar nem 10 quilos, sei lá. É só pra você sentir um abracinho, assim. Excelente. Agradecer a quem foi lá em gigahertz.fm/feedback e deu o seu feedback, mandou o seu alô ADT, aos mais detensos que fazem a coisa toda acontecer, afirmou consultoria, ao Edu, que faz também toda essa mágica acontecer para chegar a um episódio toda sexta para você. Para falar com os senhores, MVC Mendes, lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte, apresento pra Loura o IA sob controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Eu tô lá no mastodon.social, @inside, e também estou no Olá Mundo, aqui pela Gigahertz. Para falar comigo, só lá no seu motor de busca favorito, digitar Coca-Tech, ou então ir no Instagram, manda uma DM para @coca.tech. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Valeu!